Olá, amigos. Uma observação. Quando eu estava resolvendo a questão 38, né, na aula passada, eu disse que ia dar uma informação para vocês agora de onde estava a questão que usava uma regrinha que eu apliquei lá na questão 38. Só que eu dei uma procurada aqui pelo livro, não posso nem demorar muito nessa procura no intervalo, porque tem um pouco tempo para o intervalo, mas ao procurar rapidamente eu não encontrei essa questão que tinha essa regrinha, tá bom? Na próxima aula, que eu vou fazer um intervalo maior, aí eu vou ter tempo de olhar com mais cuidado e vou verificar qual a questão que eu resolvi em que eu tinha aplicado essa regrinha que foi aplicada na questão 38 da aula passada, tá bom? Então eu fico devendo essa questão resolvida para vocês. Onde está essa questão resolvida? Agora vamos resolver a questão 41 do livro, 41 da página 131. Vamos aqui ao quadro. Então, questão 41, questão 2008 do CESP. Julgue os itens a seguir. Item 1. Considerando todos os possíveis valores lógicos V ou F atribuídos às proposições simples A e B, é correto afirmar que a proposição composta, né, essa proposição composta aqui, possui exatamente dois valores lógicos V. Então, será que só possui exatamente dois valores lógicos V? Olha, como aqui são duas letrinhas, né, A e B, eu sei que ela tem 4 linhas na tabela verdade, né? São 4 linhas, nessas 4 linhas está dizendo que 2 delas são valores lógicos V. Quer dizer que as outras 2 são F, tá bom? Olha, toda vez que tiver uma negação na frente, é interessante você desenvolver essa negação. Então, deixa eu colocar primeiramente aqui, tá? Essa proposição, estou repetindo. Pronto. A proposição é essa aqui, né? Vamos desenvolver essa negação aqui. Vou negar o que está dentro do parênteses. É a negação de uma conjunção. Vou negar ambos os termos, vai ficar A, e aqui vai ficar B, e vou trocar o E pelo O. Pronto. Desenvolvi, né? Olha como ficou mais simples, tá certo? Agora, vamos verificar se essa proposição tem exatamente dois valores lógicos. Nem precisa verificar, né, pessoal? Pelo menos vocês não precisariam verificar. Por quê? Tem que saber que o O, a tabela verdade do O, com duas proposições, né, simples, tem o quê? Tem 3 linhas com valor lógico V e apenas uma linha com valor lógico falso. Como aqui está dizendo que tem 2 Vs, está errado. O correto são 3 valores lógicos V. Então, item 1, item errado. Vamos agora para o item 2. As proposições compostas A implica não B e B implica não A têm exatamente os mesmos valores lógicos, independentemente das atribuições V ou F dadas às proposições simples A e B. Ele está querendo dizer que essas duas proposições aqui são equivalentes. Vamos verificar? Vou aplicar a regra do troca e nega, tá certo? Nessa proposição aqui, para depois comparar com a primeira. Então, essa proposição aqui, ó, aplicando a regra de equivalência da condicional, aquela regrinha de troca de posição e nega os termos. Então, aqui é não A, passa para o primeiro termo como A. Aqui é B, passa para o segundo termo como não B. O implica continua. Agora, comparando essa proposição aqui, que é equivalente a essa, com essa aqui, ó, observe que são iguais, né? São totalmente iguais. Então, o item 2 está correto. Vamos agora ao item 3, tá? Mesma questão, item 3. Sabe que as proposições negação de A e B e negação de A ou negação de B têm os mesmos valores lógicos para todas as possíveis valorações de A e de B. Então, ele já está dizendo aqui de antemão que essas duas proposições aqui são equivalentes. E realmente são, ó. Aqui é a negação de A e B. A negação de A e B é exatamente isso aqui, ó. Negação de A ou negação de B. Então, a negação da proposição: o Brasil possui embaixada em Abu Dhabi e não em Marrocos, pode ser simbolizada da forma seguinte. Vamos lá. Olha, aqui eu quero a negação de quem? Da proposição: Brasil possui embaixada em Abu Dhabi,
Eu posso chamar isso aqui, o Brasil possui embaixada de Abu Dhabi, chamar de A, da proposição A, ok? Então, eu vou chamar isso aqui de A, ó, até aqui, de A. Aqui tem o conectivo E, né? E não em Marrocos. E não, né, em Marrocos. Eu posso fazer o seguinte, já que como aqui aparece o não, eu posso chamar essa parte aqui de não B. Então, quem é que seria B? B seria embaixada em Marrocos. E o A? Embaixada em Abu Dhabi. Então, ficou A e não B. Certo? A e não B. Aí ele quer a negação, olha aqui. Ele quer a negação. Então, aplicando a negação aqui, fica como? Fica a negação de A, né? Negamos os termos. O B vai tirar a negação. E troca o E pelo O. Observe que isso aqui, ó, ficou exatamente igual a isso aqui. Tá? Então, o item 3 está correto. Tá, pessoal? Pessoal, caso você tivesse encontrado... Você poderia ter encontrado o seguinte, uma coisa similar a isso aqui. Digamos que você chamasse isso aqui de B, né? Tivesse chamado isso aqui de B. E chamado isso aqui de não A, você ia obter o quê? Chamado isso aqui de B e isso aqui de não A, né? Ficaria assim, né? Ó. B, né? E não A. Aí você vai negar, né? Que é a negação. Aí daria essa resposta, né? Ó. Não B ou A. Que está diferente daqui, não está diferente? Está diferente. Ah, professor, então não é resposta. Olha, então você tem que realmente usar a letra correta para a proposição. Como é que eu vou saber? Ele está dizendo o seguinte, olha o que está dizendo. Ele está dizendo que é possível. Então a negação da proposição pode ser simbolizada dessa forma aqui. Está dizendo pode. Então, se pode, você tem que tentar encontrar uma situação. Qual foi a situação que eu encontrei? Chamar a primeira parte de A e a segunda parte de não B. Ok? É até o mais lógico, né? Normalmente a gente chama a primeira parte de A e a segunda parte de B. Não é? Então, ele seguiu até a lógica. E poderia até ter complicado, colocado essa resposta aqui. Né? E seria a resposta. Isso aqui seria a resposta também. Tá bom? Então, vamos continuar. Agora, questão 42, item 1. Considerando que P seja a proposição, todo jogador de futebol será craque algum dia. Então, a proposição não P é corretamente anunciada como nenhum jogador de futebol será craque sempre. Pessoal, a negação de todo, né, é algum não. E aqui ele já colocou nenhum. Então, você já pode eliminar, tá? Item é errado. Negação de todo é algum não. Negação de todo é algum não. Não se usa o termo nenhum. Então, 42, item 1 está errado. Só tem esse item 1, né? Agora vamos para a 43. Que também só tem um item. 2006 CESP. A negação da proposição algum promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais, nem todo promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais. Então, lá, ele quer a negação, né? Negação, então, vamos ver aqui. Qual é a negação de algum promotor de justiça do MPE que tem 30 anos ou mais? Olha, a negação disso aqui, pessoal, qual a negação do algum? A negação do algum é nenhum. Então, a negação disso aí é isso aqui, ó. Nenhum promotor de justiça, né, do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais. Ó, cuidado, você não pode sair negando tudo não, tá? Então, ao fazer essa negação aqui, você vai negar o algum, né? Ah, professor, não tem que negar também aqui esse O? Não tem que trocar o O pelo E?
Não, aí você está negando duas vezes. Está negando algum e está negando o. Está negando duas vezes. Aqui é como se fosse assim, ó. Algum A é B. Né? Aqui, ó. Algum. Aí A é B. Então vocês. Qual a negação de algum A é B? É nenhum A é B. Tá vendo? Você não mexe no A é B. Você não mexe. Só troca o algum pelo nenhum. É o que eu fiz aqui. Eu não mexi no restante. Só mexi no primeiro termo. Pronto, então, essa é a resposta. E aí, tá certo? Ó, ele colocou aqui nem todo, né? Nem todo é a negação de todo. E qual a negação de todo? A negação de todo é algum não. Então, a resposta dele aqui é algum promotor de justiça do MPA Tocantins não tem 30 anos ou mais. Ele colocou essa como a resposta. Tá errado, né? Não é o algum, ó, é o nenhum a resposta. Tá certo? Tá errado aqui pelo nenhum, né? Tá errado também por esse não, ó, que não aparece aqui. Tá? A forma correta é essa aqui. Então o item está errado. Questão 44, item 1. 2008, CESP. Se A é a proposição, o soldado Vitor fará a ronda noturna e o soldado Vicente verificará os cadeados das celas, então a proposição não A estará corretamente escrita como: o soldado Vitor não fará a ronda noturna, nem o soldado Vicente verificará os cadeados das celas, tá? Vamos verificar o seguinte. Primeiro vamos olhar para o conectivo. É interessante para você ganhar tempo, é verificar primeiro o conectivo nessas questões aí de negação, tá? Ele quer a negação, tá aqui, ó, não há. O A é isso aqui, né? Essa proposição aqui é inicial. Essa proposição aqui inicial, que é o A, ele está usando o conectivo E, né? Qual é a negação do E? A negação da proposição A e B, vou colocar aqui, ó, negação de A e B, é a proposição não A ou não B. Ele está usando o conectivo correto? Vamos olhar só o conectivo. Tem que passar de E para O. Ele passou de E para O. Vamos verificar aqui, ó. O soldado Vitor não fará a ronda noturna, nem... Esse nem aqui equivale ao E não, né? Ok? Então, ele não trocou o conectivo, ó. Manteve o conectivo E. Então, eu posso afirmar, né, que esse item 1 está errado. Tá bom? Só uma coisa para vocês aqui, interessante, né? Ele poderia colocar o implica aqui, né, nessa resposta aqui? Poderia. Mas como, professor? Como é que eu vou passar o E para o implica? Veja que eu não estou passando o E para o implica. Eu estou passando aqui a negação do E, né? Para o implica. Posso? Posso, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui não tem o O eu não consigo passar para o implica. Então, ele poderia colocar como uma opção aqui de resposta essa proposição aqui, ó. Vamos passar do O para o implica. Como é que faz isso? Nega a primeira parte, fica A, e repete a segunda parte, não B. Então, isso aqui é resposta, isso aqui também é resposta, tá bom? Então, cuidado, tá? Se eu estiver negando, eu consigo passar para o O, e do O eu consigo passar para o implica. Continuando aqui a solução. Questão 45. Questão 45, 2009, do CESP. Julgue os itens que se seguem acerca de proposições e seus valores lógicos. A negação da proposição. O concurso será regido por este edital e executado pelo CESP-UNB. Estará corretamente simbolizada. Até é interessante o seguinte, muitas pessoas, até muitos professores também, né, usam a CESP, né, e aqui ele colocou o masculino, ó, pelo CESP, né, porque CESP é centro, né, começa aqui é centro de estudo e continua mais, então é centro, como é centro é masculino, né, pelo CESP. Continua aqui, então estará corretamente simbolizado na forma não A e não B, isto é, o concurso não será regido por este edital, nem será executado pelo CESP-UNB. Então, novamente, a negação, né? E é uma questão parecida com a anterior.
Aqui a negação, aqui, ó, negação do E. A negação do E é o ou, né? Só que aqui ele manteve, ele está mantendo aqui, ó, tá mantendo o E. Isso aqui é o conectivo E, né? E não, né? E não será. Então ele manteve o E. Se ele manteve o item está errado. Então, vamos lá, 45 também está errado. Agora 46. 2009 CESP, item 1. A proposição Carlos é juiz e é muito competente tem como negação a proposição Carlos não é juiz nem é muito competente. De novo, né, pessoal? Aqui é o E, tá certo? Negação do E tem que aparecer o ou. Aqui ele manteve o E. Então, o item errado. Segundo item. A proposição a Constituição brasileira é moderna ou precisa ser refeita? Será verdade quando a proposição tal for falsa. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, que essa proposição aqui, ela é a negação dessa proposição inicial aqui. Será que isso é verdade? Porque vamos aqui, ó. Quando um é verdadeiro, outro é falso. E vice-versa, né? Quando um é falso, outro é verdadeira. Então, vamos verificar se pode ser a negação uma da outra. Aqui está usando o conectivo ou. Vamos olhar logo para o conectivo. E aqui está usando o conectivo e. Tudo bem, né? Tudo bem. Porque realmente a negação do e é o ou. E a negação do ou é o e. Então, agora vamos avaliar. Já que o conectivo está correto, vamos avaliar aqui as proposições simples envolvidas. Então, temos aqui a Constituição brasileira moderna. A negação, eu tenho que negar isso aí. Fica o quê? A Constituição brasileira não é moderna. Tá aqui, ó. A Constituição brasileira não é moderna. Ok, negou. Agora, vamos verificar se a segunda parte também está negada. Aqui fala, precisa ser refeita. Negação, não precisa ser refeita. Tá aqui, ó. Não precisa ser refeita. Tá ok, então, né? Realmente a negação. Item 2, correto. Deixa eu ver só um pouco d'água. Questão 47. 2009, ESAF. Considerando que A, B e C sejam proposições que os símbolos verdade, né? Aliás, O e E representam os conectivos O e E, respectivamente, e que o símbolo, né, símbolo aqui, cantoneira, denota o modificador negação, julgue os itens a seguir. Se a proposição A ou B implica C é verdadeira, então C é necessariamente verdadeira. Vamos verificar? Não. Então, essa condicional aqui está dizendo que é verdadeira. Essa condicional, ela tem somente uma maneira de ser falsa. Somente uma maneira, né? Falsa é a primeira parte ser verdadeira e a segunda parte ser falsa. Agora, para ser verdadeira, tem várias situações, né? Quais são as situações? A primeira parte falsa e a segunda parte falsa. Ou então, a primeira parte falsa, vou até colocar aqui, ó, primeira parte falsa e a segunda parte falsa. Outra, a primeira parte falsa e a segunda parte verdadeira. E outra, a primeira parte verdadeira e a segunda parte verdadeira. Então, em 3 situações, em termos dos termos que compõem a condicional. Né? Então, é o seguinte, observe que, ao afirmar que isso aqui é verdade, eu posso ter o C falso. Eu posso ter o C falso. Tá vendo aqui? Na primeira situação. Essa disjunção sendo falsa e o C sendo falso, o resultado vai ser verdade. Então, eu não posso concluir isso, que C é necessariamente verdadeiro. Ele pode ser verdadeiro. Tá aqui, ó. Ele pode ser verdadeiro, mas não necessariamente. Então, o item está errado. Item 2. Se a proposição A ou B implica C é verdadeira, então a proposição não C implica não A ou B é também verdadeira. Então, vamos verificar aqui, né? Olha,
É claro que contendo negação aqui na frente, o que dá vontade de fazer, né, é desenvolver. Mas também outra coisa interessante aqui é tentar aplicar a regra do troca e nega, né, para ver se isso aqui vai ficar equivalente a isso. É o que eu vou fazer agora, tá? Vou aplicar aqui a regra do troca e nega, né, nessa proposição. Então, o C passa, o não C passa para o outro lado como C. E a negação de A ou B passa para o outro lado como A ou B. Né? Você descarta essa negação que tem na frente. Você vai negar, então vai cancelar essa negação que tem na frente. Então ficou A ou B implica C. Que está igual, ó. A ou B implica C. Então, como são equivalentes, é claro que quando uma é verdadeira, a outra também é verdadeira. O item está correto. Item 3. A proposição A ou B e não A e não B é sempre falsa. Vamos verificar, né? Como é que eu vou verificar aqui? Eu tenho o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó. A ou B, tá? E posso tirar o colchete aqui? Eu posso, porque aqui é E e aqui é E. Se eu quiser, eu posso tirar. Então, vamos tirar aqui, ó. E não A, E não B. Ele está dizendo que é sempre falsa. Vamos verificar se ela pode ser verdadeira, essa proposição, tá ok? Eu vou verificar se ela pode ser verdadeira. Se ela não puder ser verdadeira, então ela é sempre falsa, tá? Acostumem a fazer isso. Deixa eu colocar aqui em preto mesmo. Ó, então, já falei isso outras vezes. Vou repetir aqui. A questão aqui está dizendo que essa proposição é sempre falsa. Ou seja, está dizendo que essa proposição aqui é classificada como contradição. Tá? Toda vez que a questão disser isso, que a proposição é sempre falsa, ou que é classificada como contradição, você testa se ela pode ser verdadeira. Ou seja, o contrário, né? O contrário do que está aqui. Se a questão, essa questão aqui, em vez de usar essa palavra falsa, ela tivesse usado aqui a palavra verdadeira, ou seja, é sempre verdadeira, eu ia tentar fazer o que com a proposição? Ia tentar fazer ela ficar falsa, sempre o contrário, né? Porque se ela puder ser falsa, uma vez, pelo menos uma vez, ela não é sempre verdadeira. Então o item está errado. E se ela nenhuma vez é falsa, é porque ela é sempre verdadeira. Então é verdade, então a questão, o item estaria certo. Tá ok? Então sempre aplique esse raciocínio. Testar o que está diferente daqui, o contrário daqui. Então vamos lá. Então vamos verificar se ela pode ser verdadeira. Ela tem uma tendência de ser falsa realmente. Por quê? Porque aparece o E aqui, realmente ela tem uma tendência de ser falsa, né? Porque a tabela do E, quando envolve duas proposições simples, eu tenho 3 linhas falsas e uma verdadeira. Então vamos lá, continuando. Então, como eu falei para vocês, vamos tentar verificar se ela pode ser verdadeira. Para uma conjunção, aqui é uma conjunção, ó. Eu tenho um E aqui e o E aqui, tá? Essa conjunção aí, a primeira parte é uma disjunção, mas eu posso considerar ela toda como uma conjunção. Essa conjunção, para ser verdadeira, todas as partes têm que ser verdadeira. Então, essa parte aqui tem que ser verdadeira, essa parte aqui tem que ser verdadeira, e essa parte aqui tem que ser verdadeira, tá? Vamos lá. Para essa parte, eu vou começar por aqui, porque aqui são proporções simples. Não A é verdade. Se o não A é verdade, o A tem que ser o quê? Falso. O A tem que ser falso. Deixa eu corrigir só isso aqui. O A tem que ser falso. Ok? Agora, vamos passar para o B. O não B é verdade. Logo, B é falso. Ok? Bom, achei o A e o B. O A... Obrigatoriamente o A tem que ser falso e o B obrigatoriamente tem que ser falso. Ambos têm que ser falsos. Vamos substituir esse resultado aqui, que eu encontrei, aqui nessa proposição. O A tem que ser falso e o B tem que ser falso. Falso ou falso, o resultado não dá a ver. O resultado dá falso. Então quer dizer o seguinte, que eu nunca vou conseguir fazer todas as partes dessa conjunção serem verdadeiras. Logo, ela nunca será verdadeira. Se nunca será verdadeira, então quer dizer que ela será sempre falsa. Então, o item 3 está corretíssimo. Ok?
Eu também, é claro que eu poderia resolver essa questão usando a tabela verdade. É uma tabela de 4 linhas, porque envolve 2 letras, o A e o B. Mas eu prefiro resolver dessa forma, porque a gente ganha tempo, tá? Caso você tenha dificuldade em fazer isso aqui, isso é questão de treino. No capítulo 1, resolvemos várias questões desse tipo aqui. Vamos continuar. Agora a questão 48. Deixa eu passar aqui para o azul. 2009, CESP. Julgue os itens a seguir. Né? Item 1. Na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Olha que é uma questão mais leve. Quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste do Brasil? Isso aqui é uma frase interrogativa. Uma frase interrogativa não é considerada proposição. Então, não é proposição. Segunda frase. O TRT Espírito Santo lançou edital para preenchimento de 200 vagas. É uma frase declarativa, pessoal. Logo, é considerada proposição. Essa frase aqui, ela tem um valor lógico. É verdadeiro ou falso? Eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso, mas com certeza vai assumir um valor lógico, tá certo? Então, é uma frase declarativa que tem um valor lógico. Então, é proposição. A terceira aqui, se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso do TRT Espírito Santo. É uma proposição, no caso é um condicional. Tá? Então, é proposição, tá? Sim, tá? Sim, é proposição. E aqui a última, indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT Espírito Santo. Então, é uma frase declarativa, tá certo? Então, é proposição, sim, é proposição. Então, temos quantas proposições aí? 3 proposições. Tá de acordo? Tá, ó. Ele falou que eram 3, então o item 1 está correto. Item 2. A negação da proposição. O juiz determinou a libertação de um estelionatário e de um ladrão. É expresso na seguinte forma: o juiz não determinou a libertação de um estelionatário nem de um ladrão. Esse item aqui já foi resolvido parecido com ele em questões anteriores. Você olha logo para o conectivo aqui, ó. Aqui envolve o conectivo E, né? A negação do E é um O. Esse O até pode ser transformado no implica. Só que aqui, ó, ele passou do E para o E, ou seja, continua no E, né? Aqui esse nem também é o conectivo E, só que agregado aqui ao termo não. Mas continua com o conectivo E. E como ele não mudou o conectivo, o E, logo, com certeza não vai ser negação. O item está errado. Questão 48 ainda, só que agora o item 3. Caso a proposição, no Brasil havia em média em 2007 6 juízes para cada 100 mil habitantes na Justiça do Trabalho Estadual. Mas, no estado do Espírito Santo, essa média era de 13 juízes. Tem valor lógico V? Também será V a proposição. Se no Brasil não havia em média em 2007 6 juízes para cada 100 mil habitantes na Justiça do Trabalho, então, no estado do Espírito Santo, essa média não era de 13 juízes. Então, vamos verificar aqui. Essa questão 48 está na página 132. Seguinte, vamos verificar aqui o seguinte, aqui, ó. No Brasil, havia em média, em 2007, 6 juízes para cada 100 mil habitantes na Justiça do Trabalho Estadual. Mas, no estado do Espírito Santo, esse mais aqui, né, equivale ao conectivo E. Tá? E no estado do Espírito Santo, essa média era de 13 juízes. Tem valor lógico V, também será V a proposição. Olha, então ele está afirmando que essa proposição aqui, que é uma conjunção, é verdadeira. Uma conjunção, para ser verdadeira, só tem uma maneira: ambas as partes serem verdadeiras. Então a primeira parte aqui, que vai aqui, ó, no Brasil havia em média de 2007 6 juízes para cada 100 mil habitantes da Justiça Estadual. Isso aqui é verdade. E a segunda parte, no estado do Espírito Santo, essa média era de 13 juízes. Também é verdade. Tá? Agora,
Com base nesses dois resultados, vamos verificar a proposição, essa proposição aqui, tá certo? Vamos verificar. Se no Brasil não havia, em média, em 2007, 6 juízes para cada 100 mil habitantes da Justiça do Trabalho, então, olha, é um condicional, né? Essa primeira parte aqui da condicional, observe que é a negação disso aqui, ó. Ele fala que no Brasil havia, e aqui está falando que não havia, é a negação. Então, sendo verdade aqui em cima, né, essa parte aqui, essa proposição sendo verdadeira, essa aqui vai ser falsa. Então, essa aqui vai ser falsa. Então, tem uma proposição assim desse tipo, ó. Falso implica, esse implica aqui é o então. Implica essa segunda parte aqui, ó. No estado do Espírito Santo, essa média não era de 13 juízes, né? Então, vamos ver aqui, ó. Pessoal, se a primeira parte é falsa, não interessa a segunda parte. Eu não preciso nem analisar a segunda parte. Por quê? Porque se eu colocar um F aqui, o resultado é V. Se eu colocar um V aqui, o resultado também é V. Na condicional, se a primeira parte é falsa, o resultado já é verdade. Então, essa proposição aqui, essa condicional aqui, é realmente verdadeira. Então, o item está certo, porque ele afirma aqui que também será haver a proposição. Realmente será haver também essa proposição. Então, o item 3 da questão 48 está correto. Pronto, já completou o tempo aí de 30 minutos, né? Eu vou continuar com o item 4 dessa questão na próxima aula.